Imagine perder tudo o que você ama em um piscar de olhos. Seus filhos, sua riqueza, sua saúde e até o apoio das pessoas mais próximas. Como você reagiria? Hoje vamos mergulhar na incrível história de um homem que passou pelo mais intenso sofrimento, mas que permaneceu firme. Ele é Jó, um exemplo de paciência e fé inabalável, mesmo diante das piores tempestades da vida. Quem foi Jó? Imagine um homem justo e íntegro, conhecido por sua sabedoria e bondade. Esse era Jó, um patriarca que vivia na terra de Uz, uma região que muitos estudiosos acreditam ser próxima do deserto da Arábia ou na Mesopotâmia, perto dos rios Tigre e Eufrates. Ele era extremamente rico, possuindo muitos servos, rebanhos de ovelhas, camelos e gado. Mas, acima de tudo, Jó era conhecido por sua fé inabalável e por ser um exemplo de retidão e temor a Deus. Jó é um dos personagens mais antigos da Bíblia. Acredita-se que sua história se passa durante a era dos patriarcas, como Abraão, Isaque e Jacó, cerca de 2000 a.C. Seu modo de vida, riqueza e estrutura familiar indicam uma época muito primitiva, antes mesmo da formação do povo de Israel como nação. Ele vivia em uma sociedade marcada por tradições orais e uma estrutura tribal, onde a liderança era exercida pelos anciãos e patriarcas. O ponto central da história de Jó é o teste de sua fé. Ele era tão abençoado que um dia Satanás apresentou um desafio a Deus. Se Jó perdesse tudo, será que continuaria a ser fiel? Deus permitiu que Jó fosse provado, e em um curto espaço de tempo, ele perdeu tudo. Seus rebanhos foram roubados, seus servos mortos, e para piorar, um vento forte derrubou a casa onde estavam seus filhos, causando a morte de todos. Em questão de momentos, o homem mais próspero e feliz da região se tornou um exemplo de sofrimento e desolação. Mas isso não foi tudo. Jó ainda foi acometido por uma terrível doença, ficando coberto de feridas e úlceras dolorosas. Sentado em cinzas, sem amigos que o entendessem e com uma esposa que o incentivava a amaldiçoar a Deus e morrer, Jó permaneceu firme. Mesmo sem entender o motivo de tanto sofrimento, ele não blasfemou. O mais fascinante é que, no auge de sua dor, Jó não desistiu de buscar a Deus. Pelo contrário, ele começou a questionar e buscar respostas. Por que o justo sofre? Esse é o grande dilema do livro de Jó. E é aqui que a história nos ensina algo profundo. No meio do sofrimento, Jó foi moldado, e sua fé foi purificada como o ouro no fogo. Ele teve um encontro com Deus e ouviu suas respostas, revelando a grandeza, a soberania e o cuidado de Deus em cada detalhe da criação. Após passar por um longo período de dor e questionamentos, a história de Jó teve um desfecho surpreendente e inspirador. Mesmo em meio a tantas tragédias e sem respostas para o sofrimento que enfrentava, Jó nunca abandonou sua integridade. Ele persistiu em buscar a Deus, e no momento certo, o Senhor se revelou de maneira extraordinária. Quando Deus finalmente falou com Jó, não lhe deu explicações detalhadas sobre o motivo de seu sofrimento. Em vez disso, Deus mostrou sua soberania, poder e sabedoria, revelando que ele controlava todo o universo, desde as maiores estrelas até os menores detalhes da vida. Jó, impactado pela presença de Deus e pela grandiosidade de suas palavras, percebeu que não se tratava apenas de entender o porquê do seu sofrimento, mas sim de confiar no caráter perfeito de Deus, mesmo sem respostas. Com um coração humilde e arrependido por suas dúvidas, Jó declarou: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Ele reconheceu que, mesmo em meio à dor, Deus era digno de toda confiança e louvor. Após essa poderosa experiência, Deus restaurou a vida de Jó de maneira abundante. Tudo o que ele havia perdido foi restituído em dobro. Deus lhe deu novos rebanhos, novas riquezas e uma nova família. Jó viveu mais 140 anos, vendo seus filhos, netos e bisnetos crescerem,
sendo abençoado em todos os seus dias. Ele se tornou um testemunho vivo de que, mesmo no sofrimento, a fidelidade a Deus traz recompensas além do que podemos imaginar. A história de Jó nos ensina que, embora possamos passar por provas que parecem insuportáveis, Deus nunca nos abandona. Quando somos fiéis, mesmo sem entender, Ele nos restaura de formas que vão além do material, transformando nosso caráter e nos aproximando ainda mais dele. O que você acha que mudou em Jó depois desse encontro com Deus? E como a restauração de Jó pode nos inspirar a confiar em Deus durante nossas próprias crises? Compartilhe suas ideias e deixe seu comentário sobre essa história incrível de superação e fé